E aí, pessoal, tudo bom? Desta vez estou aqui para fazer análise e dar a minha opinião sobre Boneco do Mal. E depois do filme Invocação do Mal, que foi feito em 2013, finalmente eu assisti outro filme de terror nos cinemas que valeu realmente a pena e que é principalmente surpreendente. Então o filme começa nos apresentando a personagem Greta, que é interpretada pela atriz Lauren Cohan, que para quem acompanha The Walking Dead já vai saber quem é. E nesse filme aqui ela faz o papel de uma jovem que aceitou o emprego como babá em uma pequena vila inglesa para cuidar de um menino de apenas 8 anos de idade. E chegando na casa, ela acaba se encontrando e conhecendo por acaso o dono de um supermercado que estava lá pela casa fazendo algumas entregas, que se chama Malcolm. E esse personagem é interpretado por Rupert Evans. Logo em seguida, a Greta também conhece os donos da casa, que é um casal de terceira idade, só que o suposto filho desse casal é, na verdade, um boneco do tamanho de uma criança de 8 anos. Né? Na hora que a babá vê pela primeira vez, ela não se aguenta e começa a rir e até a debochar, né? Na frente dos velhinhos. Né? E eles ficam espantados com o comportamento da Greta. Né? Aí aparece novamente o dono do mercadinho, que chega lá conversando com o boneco, como se fosse uma criança de verdade. E a Greta acaba se ligando que o casal de anciões, na verdade, não estava batendo bem da cabeça, né? Estava tratando o boneco como se fosse um ser humano, né? E ela acaba, né, entrando naquele momento na brincadeira, entre aspas, que o boneco é, na verdade, uma criança e começa a conversar com ele lá, né? Aí a velhinha passa uma série de tarefas pra Greta, dizendo que horas o boneco dorme, que tem que colocar o pijaminha nele, e que horas ele acorda, que todas as tardes que ela teria que levar ele para estudar em uma das salas lá da casa, e que ela teria que ler livros em voz alta. Diz também para ela colocar música no volume quase no talo, porque o filho dela ama música e não consegue viver sem isso. E em determinado momento do filme, ela conversa novamente com o Malcolm sobre essa situação, que não está se sentindo bem, e que ela tem a impressão que estava se aproveitando do casal dos velhinhos. Aí o Malcolm explica que os velhinhos perderam o filho que tinha apenas 8 anos de idade em um incêndio e que desde então o casal fica tratando esse boneco como se fosse o filho de verdade, né? Mas só que não teria nada demais ela cumprir esse papel e aceitar o emprego, né? Porque ganharia relativamente bem, né? Aí depois os velhinhos dizem que vão viajar para algum lugar por algumas semanas e dizem que já estão há vários anos sem sair do casarão, mas antes enfatizam que ela tem que seguir rigorosamente a lista de tarefas, né? Aí a partir daí começa a acontecer alguns fatos estranhos e vai deixando a dúvida se o boneco está possuído por algum demônio ou algum espírito, ou se a Greta está começando a ficar louca, né? Por estar sozinha, isolada naquela casa, que por sinal está sem acesso à internet. O único meio de comunicação que ela tem lá é um telefone que ela entra em contato de vez em quando com uma irmã que mora, acho que até em outro país. Né? E o único que ela ainda mantém algum contato pessoalmente é aquele dono do mercadinho que vai lá uma vez por semana, né? E aí até esse determinado momento do filme eu tinha a impressão que seria mais do mesmo, né? Mais uma história sobre boneco possuído, como foi o caso do Chuck, depois por vários outros, e o mais recente aí, Annabelle, que na minha opinião foi uma bosta, né? Tirando aquela abordagem que fizeram da Annabelle no Invocação do Mal, mas isso daí é outra história, né? Mas tem grandes surpresas e reviravoltas, né?
Ainda não vou dar spoilers, mas adianto que eu nunca imaginei o caminho que o filme seguiria daí em diante, né? Então, na minha opinião, valeu muito a pena e eu recomendo aí que vocês deem uma conferida nesse filme. E eu dou nota 10, meu. Dou nota 10 porque, na minha opinião, pessoal, ele acertou em cheio pelo que ele se propôs a fazer, né? E a atuação de todo o elenco foi muito boa, a locação foi muito bem escolhida. O filme é quase todo dentro de um casarão e principalmente não tem aqueles efeitos toscos em CGI que eu abomino, né, desses filmes atuais aí, que é uma das grandes pragas aí do cinema dos dias de hoje aí. Então, para quem não assistiu ainda o filme, pare por aqui, porque agora eu vou começar a dar spoilers e comentar partes importantes do filme. E principalmente esse Boneco do Mal, eu recomendo que vocês assistam ele sem spoilers nenhum, né? Para não estragar as surpresas aí. Então é isso daí, pessoal. Quem continuar agora, suponho que já assistiu o filme. Então eu já vou direto ao ponto-chave, né? O filme é bem elaborado, porque, como eu já falei, até determinado momento vai nos deixando com a dúvida se a Greta está ficando louca ou se o boneco realmente está possuído. Aí mais adiante fica claro que o boneco realmente estava se movimentando. Claro que não na frente deles. Achei muito bem bolado aquela cena que ela vai lá e contorna o boneco com giz, né, no chão e pede para ele se movimentar quando ela e o Malcolm saírem do quarto. E eles constatam que o boneco saiu do lugar porque o boneco fica fora daquela marcação do giz que ela tinha feito no chão, né? E quando o ex-namorado da Greta, que é interpretado pelo ator Ben Robinson, que também está muito bem nesse papel, chega lá na casa, o filme começa a ficar ainda mais tenso. Porque ela já estava fugindo dele por ter tido um histórico de brigas e violência doméstica, que inclusive ela acabou perdendo um filho por causa de uma agressão que ela acabou sofrendo. E dando uma resumida, né? Quando o bicho tá pegando lá entre os três, tá rolando toda aquela discussão e também tava tendo aquela briga entre o ex-marido dela e o Malcolm, que tava rolando lá um romance. E, e o ex-marido dela pega o boneco com raiva e espatifa ele no chão e não acontece nada, né? Aí, nesse momento, volta a dúvida se eles estavam loucos e que o boneco não estava possuído. Mas aí vem a parte surpreendente do filme, né? Quando sai o filho do casal, já já adulto, né, pelo espelho e começa a atacar o ex-marido dela de forma totalmente brutal, né, mano? Já chegando socando e depois pegando o vidro e tentando enfiar no pescoço do cara. E até esse momento eu não estava entendendo direito o que realmente estava acontecendo, né? Pensei até que fosse um monstro vindo do além. Então, se fosse essa ideia, eu até tava começando a achar, putz, que palhaçada o filme, né? Mas com o decorrer das cenas, nós descobrimos que o filho lá do casal dos anciões, na verdade, nunca tinha morrido, né? E que ele vivia isolado atrás das paredes, numa espécie de um galpão que tinha a cama dele, né? Totalmente escondido da sociedade. E a partir daí faz bem mais sentido tudo aquilo que o casal dos velhos lá pediram para ela fazer, né? Para ler livros em voz alta, colocar música no talo. Porque o filho deles lá, na verdade, ficava escutando tudo atrás das paredes, né? E, na minha opinião, ideia magnífica e surpreendente. De novo, eu estou repetindo aqui, o filme é surpreendente. Eu não vou entrar em mais detalhes, mais uma vez eu digo que gostei muito do filme, porque usaram finalmente criatividade e conseguiram reciclar ideias de filmes anteriores, adicionando uma ideia nova que, ao meu ver, foi muito bem bolada, né?
Então é isso daí, pessoal. Quem caiu aqui por acaso, se inscreva no meu canal, dá um curtir se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, também pode dar descurtir. E entre também na minha página no Facebook, chamada Analisando Filmes, que lá tem um pessoal muito gente boa, conversando sobre filmes clássicos, atuais e vários outros assuntos relacionados à cultura pop. Abraço, pessoal, e até a próxima. Fui. Ah!